estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê pelas imagens no Instagram, do Facebook e ainda do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos. O número do WhatsApp para você interagir é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Edição de quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Essa edição, todas as quintas, já virou tradição por aqui, e vamos colocar o nosso time em campo para análise e debate dos principais assuntos do dia. Primeiramente, Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, professor de Direito, presidente do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Ricardo Prado? Tudo bem, Mauro. É um prazer poder estar aqui, falar com os ouvintes e também com os nossos convidados. Muito obrigado. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, o Ricardo Prado, que está em Jaú, cidade do interior paulista. Também com a gente o Éder Magalhães, ele é auditor, escritor, e o Éder atua nas áreas de governança corporativa, compliance, riscos, auditoria interna e contabilidade. O Éder está em Belo Horizonte. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Mauro. Muito prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente Samira Bühler, ela é farmacêutica, bioquímica, professora voluntária do Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás e está falando de Goiânia, cidade dela lá. Vamos cumprimentar aqui a Samira Bühler. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E fechando o nosso time, o Luiz Alberto Machado, economista. O Machado é o consultor, ele é consultor da Fundação Espaço Democrático aqui em São Paulo. Tudo bem, Machado? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde, doutor Ricardo, Éder, doutora Samira. Muito bom estar de novo aqui no Gente que Fala. Obrigado mais uma vez pela presença com a gente. 12:03, vamos ao nosso primeiro assunto. O senador Ciro Nogueira, convidado pelo presidente Jair Bolsonaro a assumir a Casa Civil, tem como primeiro suplente sua própria mãe, Eliane Nogueira. Caso Ciro se licencie do cargo para comandar o ministério, Eliane assumirá o mandato. Ela também é filiada ao PP, é o Progressistas, que é o partido presidido pelo filho, e nunca havia disputado uma eleição. Um dos principais líderes do Centrão, Ciro Nogueira, aproximou-se de Bolsonaro em 2020 e tornou-se um dos seus principais interlocutores no Congresso. Com isso, conseguiu emplacar indicações em vários órgãos do governo e agora foi indicado à Casa Civil para conter insatisfações de aliados. Procurador Ricardo Prado, qual é a simbologia dessa indicação de Ciro Nogueira para ocupar a Casa Civil? Vamos considerar os seguintes pontos aqui. O presidente Bolsonaro se elegeu rechaçando o Centrão, vamos lembrar isso, né? Ele chamava de velha política, disse na ocasião, né, durante a campanha, que só queria quadros técnicos, né, para o comando dos ministérios. O PP, o Progressistas, é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e é um dos partidos, né, que pretendem abrigar o presidente nas eleições de 2022. Tem um namoro aí entre o Bolsonaro e o Progressistas. E o Ciro Nogueira, indicado, o senador Ciro Nogueira, indicado para a Casa Civil, faz parte da CPI da Covid. Nesse balaio todo aqui, que conclusões podemos tirar? Não, o que a gente vê, Mauro, de uma certa forma, é que o país demora muito a evoluir em certos aspectos, né? Você vê, há uma discussão que já vem há alguns anos, a questão de nepotismo, né, de indicação de parentes para cargos públicos, etc. E nesse caso específico você tem, né? Normalmente a gente via os pais colocando os filhos na política, né? Nesse caso a gente tem uma situação um pouco diferenciada, né? É o filho, na verdade, deixando o cargo para a mãe, né?
Só que, nesse caso específico, isso foi escrito na chapa, né? Então, você, sob o aspecto de legalidade, me parece que não há muita contestação disso, entendeu? Mas não deixa de ser uma prática ruim, uma prática antiquada, entendeu? Né? De você usar o setor público, na verdade, para colocar os seus parentes, entendeu? Né? O político é eleito e vai se apropriando, vamos dizer assim, de uma parcela do poder que deveria ser utilizado em função de critérios técnicos e não de critérios pessoais, né? Com relação às implicações políticas disso, aí eu deixo para o resto da turma fazer a avaliação. Agora, sobre a substituição de Ciro Nogueira no Senado pela mãe dele, a própria mãe, Eliane Nogueira, que é o início aqui da nossa nota, acho que é importante a gente explicar para a nossa audiência, evidentemente que todos sabem, mas é sempre confuso isso, né? No Senado, a eleição é majoritária, ou seja, é eleita uma chapa. Então, ele foi eleito com a mãe nessa chapa, diferentemente do deputado federal, que é eleito, e nas demais casas parlamentares, né, os deputados são eleitos de forma proporcional e ocupam as vagas conforme os votos que recebem, né? Então, sob esse aspecto, estaria correto, mas não deixa de ser estranho, né? Você vê o filho deixar o cargo para a mãe, né? Não é verdade? É uma situação bastante inusitada, realmente, Mauro, né? Quer dizer, você tem algumas questões hoje que são proibidas, entendeu? Né? Se fosse um cargo de confiança, ele não poderia fazer essa indicação. Nós tivemos essa discussão muito forte no Rio de Janeiro, com o ex-prefeito lá do Rio, né? Com o Marcelo Crivella, que queria indicar o filho e etc., né? E você, na verdade, hoje, isso está proibido por uma decisão do Supremo, interpretando uma norma que está na própria Constituição, né? Agora, esse caso específico foi uma chapa que foi submetida à eleição, né? Foi submetida à votação popular. Então, uma vez que você admitiu a chapa, você, de certa forma, a população autorizou. Então, ela está eleita, de certa forma, embora indiretamente, mas pelo voto popular. Então, sob o aspecto legal, me parece que não há muita contestação, mas, em todo caso, não deixa de ser uma prática antiquada, né, que a gente gostaria de ver já enterrada no país, mas ainda permanece. Machado, sua avaliação sobre tudo isso, a Eliane Nogueira, mãe do senador Ciro Nogueira, que pode vir ocupar a cadeira dele no Senado, com a ida dele para a Casa Civil como ministro, e essa simbologia toda, né, dele próprio, Ciro Nogueira, na Casa Civil, considerando tudo isso que a gente abordou aqui no começo. Eu estou plenamente de acordo com o doutor Ricardo. Sobre a ótica da legalidade, não há o que discutir, porque a chapa foi submetida ao escrutínio popular e obteve os votos suficientes para se eleger. Eu acho que o que deve haver é uma maior atenção do eleitorado na hora desse tipo de votação, e mais do que isso, dos próprios partidos na hora de fazerem a composição das suas chapas, porque, como o doutor Ricardo falou, embora legal, é uma situação completamente anacrônica. Então, seria muito interessante que nós tivéssemos como suplente também pessoas gabaritadas, experientes, etc. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os dois suplentes da Mara Gabrilli aqui em São Paulo são o Alfredo Cotati e a Ivani Bosco, pessoas que têm participação na vida pública, que têm destaque como empresários, como executivos, e seria muito bom que isso também fosse uma prática adotada por todos os partidos. Éder Magalhães, seu olhar sobre esse tema. Olha, eu concordo com o que os dois disseram, né? Assim, tem uma pergunta clara, né? Assim, eu posso, eu devo, eu quero, né? Eu posso colocar, eu devo colocar a minha mãe como minha suplente? Faz sentido isso, né? Eu acho que nós, como eleitores, muitas vezes nós não nos preocupamos
com a chapa do Senado. Nós estamos elegendo aquele senador. Há um tempo atrás, teve um senador aqui em Minas, candidato, ele estava com 80 anos, é um mandato de 8 anos, não podemos esquecer. A gente não torce que a pessoa morra, mas uma pessoa concluir seu mandato com 88 anos, você sabe que vai ser difícil. Essa pessoa foi eleita senador e 6 meses depois, no primeiro ano do mandato, ele faleceu e o suplente, quem era o suplente? Nossa, mas essa pessoa, sim, nós votamos nesse candidato e eu votei nesse senador, mas não sabia quem era o suplente. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que mudar, porque agora que já aconteceu, né, que ele já vai ser desviado de sua função e o suplente tem que assumir, é que nós estamos diante disso. Mas deveria ser debatido lá na candidatura. Se eu posso ter a minha mãe, se eu posso ter o meu filho. O próprio Eduardo Bolsonaro não foi indicado para ser embaixador nos Estados Unidos, né? Assim, eu como presidente, eu posso indicar? Posso, mas eu devo fazer isso? São esses questionamentos que a gente tem que fazer sempre. Essa é a minha opinião. Sim. Samira, o seu olhar sobre esse aspecto porque, assim, o que a gente está tratando aqui, essa questão de que a mãe foi eleita na chapa, é como se fosse o vice-presidente, né? Então, a gente, nos últimos tempos, a gente tem olhado a figura do vice-presidente para ver quem é que está ali e que, de repente, pode vir a assumir a função de presidente, o que a gente não faz necessariamente quando a gente vai escolher o senador e olhar quem é que está na chapa e que pode vir a substituir também, né? Seu microfone fechado, Samira. Como eleitor aí, né? Uma participação, assim, eu gosto de participar ativamente, eu acho que nós deparamos quando tem um problema como esse, como nós estamos despreparados, como nós não fomos educados a exercer os nossos direitos. Então, eu acho que a gente não, nessas últimas eleições, realmente mudou muito já a maneira com que a gente passou a olhar e como que vai avaliar. Mas nós conhecemos muito pouco dos nossos políticos. É uma pena isso, porque eu acho que pessoas como eu, que não eu sou apolítica, eu não tenho um partido ou uma coisa, mas eu acho que a gente deve votar com muita consciência. Então, eu penso assim, que nós devemos prestar muita atenção e tentar ensinar os nossos filhos ou os nossos netos já como que deve ser votado. É uma pena que isso exista, né? Temos que ainda dar largos passos, né, Samira, em relação à conscientização política, ao entendimento de todas as regras. Há muito ainda o que se fazer nesse país, né? Muito bem, 12h14, segue o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A Polícia Federal fechou desde ontem, né? A Polícia Federal fechou desde ontem o acesso público a todos os documentos da corporação cadastrados no Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal. A nova regra estabelece que, a partir de agora, todo documento registrado por um policial federal no sistema, esse Sistema Eletrônico de Informações, é de acesso restrito ou sigiloso. A direção da Polícia Federal afirma que não se trata de imposição de caráter sigiloso ou reservado, mas apenas de restrição de documentos preparatórios até a devida publicação ou decisão final. Para a transparência internacional, mesmo tratando de documentos sensíveis, a circular perverte radicalmente o que estabelecem a Lei de Acesso à Informação, a Constituição Federal e as boas práticas internacionais. É esse o aspecto, né, Éder? Temos aqui, enquanto sociedade, este direito, né, de acesso a essas documentações, a essas informações, sensíveis ou não. Ô, Mauro, às vezes eu tenho a sensação, nós estamos em 2021, sabe quando você está naquele joguinho de tabuleiro, você joga o dado, volte 5 casinhas? Pois é, parece assim, que acontece coisas desse tipo, né? Volte. A gente tem brigado tanto pela transparência, pelo nosso direito à informação, ainda mais num período que a gente tem visto assim, policiais
com cenas agressivas, com arbitrárias, certas vezes, e isso vem com sigilo. E não é apenas nessa determinação da própria Polícia Federal. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um sigilo de 100 anos sobre determinada informação. Isso Transparência Internacional briga, a sociedade briga, a gente, como cidadão, a gente quer saber, é nosso direito. Somos nós que pagamos, nós que escolhemos, nós demos a procuração para aquelas pessoas estarem agindo no nosso poder. A Polícia Federal é um agente do Estado. Por que ele tem esse direito a ter o sigilo da sua informação? É lógico que algumas informações sensíveis, elas não devem ser compartilhadas com todos, mas ali fala de todas. Ele não excetua, né? Foram todas as informações, todo policial federal. Eu acho que a gente está indo na contramão daquilo que a sociedade espera. Procurador Ricardo Prado, nós aqui como sociedade, o que podemos fazer para tentar reverter essa medida, essa decisão da Polícia Federal? Acho que a sociedade tem que demonstrar a sua voz, a sua indignação com esse retrocesso, né? E a gente tem visto isso em alguns setores sensíveis, a gente viu isso com a pandemia, né? Os dados do Covid, que precisou se criar um consórcio da imprensa para poder manter a atualização dos dados, que o governo se recusava a isso. Nós tivemos uma situação muito, de certa forma, até hilária, de você decretar sigilo da carteira de vacinação do presidente, né? E agora você tem esses dados com relação à Polícia Federal, e não é o único, né? Esse tipo de notícia realmente, infelizmente, tem começado a surgir com uma certa insistência, o que é muito ruim, né? Na verdade, o Estado é da população, é público, né? E você tem que ter como regra realmente a transparência. Há algumas situações específicas que, para você preservar a intimidade, às vezes, de vítimas, né? Pessoas, às vezes, que tiveram, por exemplo, né, problemas com liberdade sexual, esse tipo de coisa, que você não vai ficar expondo ao público e que, portanto, você justifica que aquele caso fique sob sigilo. Também você tem algumas coisas, às vezes, algumas informações sensíveis do Estado, por exemplo, com relação a relações internacionais, etc., que você pode ter algum grau de discussão sobre a necessidade da publicidade ou não do fato, mas a grande maioria das informações realmente elas são públicas. Mesmo no Brasil, as investigações criminais, que em algumas localidades podem ser feitas em sigilo, no Brasil, mesmo as investigações, o sigilo é exceção, não é regra, né? Até é uma questão até a ser discutida, mas no Brasil a nossa regra ainda é de mesmo as investigações você fazer em grande parte em publicidade, desde que não envolva criança ou alguns casos especiais. Então, a informação realmente é ruim, e eu acho que a população precisa realmente se manifestar, e nós temos alguns mecanismos, né? Hoje não precisa esperar a eleição para que a população se manifeste, né? A população hoje aprendeu a se manifestar pelas redes sociais, aprendeu a se manifestar participando dos programas junto à imprensa, entendeu, né? Então, eu acho que isso é importante, que as pessoas tenham consciência dos fatos, façam a sua análise e manifestem a sua opinião para a gente poder construir realmente um país melhor. Machado, o que a sociedade não tolera mais, a sociedade brasileira, é a corrupção, né? E a gente viu aí nos últimos anos o bom trabalho, o bom serviço feito pela Polícia Federal na questão do combate à corrupção. Essa medida, acho que ela traz um pouco de insegurança para a sociedade pelo fato de poder parecer um retrocesso nesse tipo de combate, né? Estou totalmente de acordo, mais uma vez, com o doutor Ricardo. Acho que é um retrocesso e eu chamo a atenção para dois fatores. Um deles, a imagem do Brasil fica arranhada, porque isso contraria uma tendência internacional. Então, o mau posicionamento do Brasil em rankings internacionais
e aí não é só nesse aspecto da transparência, a gente vê na questão do ambiente de negócios, a gente vê na questão social, né, que o Brasil está muito mal situado, são situações que atrapalham. O Brasil carece de investimentos, o Brasil tem um nível de investimento muito inferior ao de outros países de renda semelhante, e isso afugenta o investimento estrangeiro e até o investimento nacional, porque o empresário também é consciente e também não gosta de ver essas coisas. Em segundo lugar, nós temos hoje a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, de tal maneira que, se houver algum abuso na divulgação das informações, a pessoa tem mecanismos, né, ela tem como se defender. Então, eu realmente não consigo entender e acho que realmente vale a pena a sociedade reagir a isso, deixar clara a sua insatisfação, que deve ser a posição da grande maioria da nossa sociedade. Samira Bira, seu sentimento sobre essa medida da Polícia Federal? Bom, concordo com o que todos falaram, acho que realmente é um foco triste, né? Perceber que isso acontece. Embora eu, particularmente, não acredite que seja uma prática a transparência, porque se você for procurar na internet informações, ela é muito dificultada. Então, eu acho que é muito relativo. Teria que saber exatamente como e o que eles vão limitar. Concordo, não pode ser qualquer informação que está liberada para todos, mas eu acho que isso não foi inteligente da parte deles, simplesmente que afeta os sentimentos da gente negativamente. Éder Magalhães, voltando ainda com você nesse tema, sobre esse temor da sociedade de que isso tudo possa representar um retrocesso, especialmente no combate à corrupção, como a gente já tratou aqui, em referência ao trabalho feito pela Polícia Federal nos últimos anos. Você é autor do livro Corrupção, #Só que Não. Não trata exatamente sobre casos de corrupção no poder público, nas empresas, né? Mas qual é a relação que a gente pode fazer entre o seu trabalho apresentado nesse livro e essa medida da Polícia Federal? Ô, Mauro, esse livro, ele reúne casos, todos os casos são reais, são cerca de 30 a 35 casos reais que eu vivi ao longo da minha vida como contador e auditor. E em empresas que eu fazia auditoria e trabalhei também, né, eu percebia casos que pessoas, executivos enriquecendo às custas de quê? De processos incorretos dentro da própria empresa. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa com atuação com poder público e tem um ato de corrupção, eu não tenho recibo, eu corrompi alguém. Então, eu tenho uma outra parte que está corrompendo alguém, essa parte não tem recibo. Então, ela pode muito bem falar que deu 100 para um agente público e, na verdade, ela deu foi 50. Então, eu via casos por descontrole dentro de empresas clientes, ou empresas que eu cheguei a trabalhar, e achei assim, eu vou começar a contar essas histórias com a visão de quem está de dentro. Então, comecei demonstrando casos que você vê, você que está de fora, e alguns casos são casos públicos, que a imprensa viu e noticiou, que são casos de corrupção, quando quem está de dentro são corrupção, só que não. Como falam os jovens, né? A hashtag só que não, SQN, né? SQN. Isso não é caso de corrupção. Então, assim, eu achei bom compartilhar esses casos e tenho feito teste com os meus alunos. Os alunos têm visto, o professor, nessa hora eu consigo entender claramente o que é que eu via na televisão sobre um caso, ou o que eu questiono, às vezes, o procedimento de um político, mas eu, como gestor numa empresa, ou como um operacional na empresa, eu também faço coisas erradas. Então, assim, pode ser que, se você tem a oportunidade de roubar 100, você está fraudando os 100. Mas se você tiver a oportunidade de fraudar os 100 mil, 100 milhões, você também fraudará um valor desse. Então, eu friso bastante sobre a importância da educação das pessoas. Diga. Mas você, então, relata erro, apontar o que foi que aconteceu, né? Exatamente. Assim, tem casos que foi um amigo meu que me contou, né?
eu não cito a empresa, eu não cito, às vezes não fui eu que fiz o trabalho, até por questão de segurança também, mal, para não expor empresas, que eu tenho clientes e tem empresas que me empregaram durante uma vida, então não fiquei mal com nenhuma dessas empresas, nenhuma delas foi exposta, e o livro tem tido bom sucesso, principalmente com os alunos e profissionais da parte de compliance e governança. Legal. É o livro, então, Corrupção #SQN, ou hashtag Só Que Não, do Éder Magalhães. Muito bem. 12h27, vamos falar agora um pouquinho de saúde com a Samira. Samira tem um estudo feito para rastrear casos suspeitos de hanseníase, estudo dos pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Eles descobriram uma possível endemia oculta na cidade de Jardinópolis, interior paulista aqui também. Foram distribuídos 3.241 questionários de suspeição de hanseníase, que reúnem 14 simples questões objetivas, e 32,5% dos entrevistados apresentaram um ou mais sinais e sintomas da hanseníase. Vale notar que os resultados indicam que a endemia oculta em uma cidade de... Vale notar que os resultados indicam a endemia oculta em uma cidade de uma região não endêmica. Bom, primeiramente, vamos entender o que é a hanseníase. É uma doença que se manifesta na pele, mas ela tem efeitos neurológicos também. Qual é a prevalência, a incidência dela no Brasil? E vamos aqui afunilar depois para essa questão do estudo feito pelo pessoal da Faculdade de Medicina de Ribeirão. Bem, a hanseníase é uma doença que dita como há muitos anos já, não tem mais. E isso é um problema sério, porque quando você na faculdade não ensina que ela está presente, ela acaba sendo esquecida. E esse é o caso da hanseníase, uma doença tão antiga que ainda temos no Brasil quase 30 mil pacientes ano diagnosticados e que causa deformidades nas pessoas. As lesões são de pele, mas ataca o nervo. O progresso do não diagnóstico vai causar e levar essas pessoas a deficiências físicas, elas ficam sem sentir pés e mãos, elas se queimam, aquele problema clássico que todos conhecem, mas que nem todos os profissionais de saúde estão atentos para detectar. Quando eu estive na universidade, não conheço quantos anos atrás, estou com 66, eu fui apresentado por Mycobacterium lepra como primo pobre do Mycobacterium tuberculose, que nós, os alunos, nunca mais íamos ver porque ela já tinha sido eliminada. E eu estudei, então eu fiz o meu doutorado em desenvolvimento de teste diagnóstico, eu trabalhei no diagnóstico para a hanseníase. O problema da hanseníase maior, que ainda existe esses focos de endemia oculta, é pela não conscientização de todos os profissionais de saúde que ela está presente e não se pensa nela. Então, como é uma doencinha de pele, as pessoas não buscam já assistência e não sendo identificada, então as pessoas que têm muitos bacilos transmitem a doença. E o diagnóstico, como eles fizeram nesse estudo, foi muito importante, porque é uma coisa simples que eles podem aplicar e existiu, então, uma busca ativa de casos para que ocorra a eliminação da doença. Então, essa basicamente a grande importância desse estudo, conscientização e uma metodologia simples para levar ao diagnóstico. Agora, para a gente falar sobre a endemia oculta, porque a endemia é quando a situação é localizada, é ao contrário de uma pandemia, como, por exemplo, a gente vive a pandemia do Covid-19, ela é generalizada. A endemia é uma coisa localizada. O que é endemia oculta? A endemia oculta é quando os casos, eles existem, eles estão lá e daí vai espalhando a doença, porque a doença ela só vai desenvolver uma quantidade mínima de pessoas, das pessoas que têm contato com o bacilo,
só mais ou menos 2% deles desenvolvem a doença. Mas aqueles que têm muitos bacilos, eles vão, através do espirro, da respiração, que você respira como a transmissão da tuberculose, eles vão ser contaminados. O nosso organismo, o sistema imunológico, é capaz de eliminar a doença, mas existem pessoas que não têm essa capacidade. Então, elas vão desenvolvendo, a gente considera oculta, porque essa doença se instala, ela vai causando deformidade gradativamente, é um bacilo que leva 14 dias para reproduzir. Então, se imagine como é longo esse processo. Mas quanto mais tempo a pessoa fica doente sem tratar, que é um tratamento simples de ser feito, lógico, é demorado, mas ela para de transmitir a doença já na primeira dose, né? A primeira dose do medicamento já mata 99% das bactérias, mas é importante examinar toda essa população que teve contato com aquela pessoa, como é feito com a tuberculose. E isso não acontece, é muito difícil do profissional de saúde conseguir que os contatos venham para ser examinados. É uma bactéria, portanto, o tratamento é feito com base em antibiótico, é possível interromper o processo de transmissão de uma pessoa para outra. Agora, quem teve a hanseníase vai ficar com as sequelas dela, os problemas de pele e também as questões neurológicas, os efeitos neurológicos, ou não? Correto. O problema neurológico é irreversível. Irreversível. Então, por isso que é necessário que a doença seja diagnosticada o mais rápido possível. Então, eu trabalho com um teste de diagnóstico rápido, desse como da gravidez, para hanseníase. Então, a gente vem trabalhando com isso há muitos anos, e o Ministério da Saúde, hoje, nós estamos trabalhando num projeto financiado pelo Ministério da Saúde para utilizar justamente um teste diagnóstico simples para ver quais são as pessoas que têm um risco mais aumentado de adoecer para fazer um tratamento profilático. Junto com uma pesquisa como essa que foi realizada, né, publicada pelo grupo de Ribeirão Preto, é muito importante, porque você consegue, então, buscar as pessoas que são aquelas de foco que você precisaria para fazer um teste de diagnóstico. Ele não é bem de diagnóstico, ele vai identificar quem teve contato. E para finalizar, Samira, não há o que se falar em vacina, não é uma doença viral, é uma doença transmitida, é uma doença por bactéria, né? A dificuldade do Mycobacterium leprae é que ela não é cultivável, então não existe vacina por isso. Utilizamos a vacina BCG, que é para tuberculose, porque ela tem uma certa eficácia pela questão de ser uma bactéria semelhante em várias partes do gene. Então, não existia vacina, o motivo é esse, porque não se consegue produzir uma vacina, ela não é cultivável. Muito bem, faltando 25 minutos agora para 13h, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai dar uma paradinha aqui, fazer uma pausa nos nossos assuntos para o intervalo. É bem rapidinho, 30 segundos, a gente volta com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 24 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Hoje é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático
e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Machado, vamos falar aqui de economia. Em webinar realizado ontem pela Folha de São Paulo, pelo jornal Folha de São Paulo e pela Fundação Getúlio Vargas, economistas afirmaram que o crescimento econômico no Brasil após a crise sanitária de 2020 deve se sustentar no curto prazo, mas seu desempenho dependerá diretamente da geração de emprego, da pressão inflacionária, do risco fiscal e da manutenção das reformas. Segundo eles, apesar do otimismo, esses 4 aspectos preocupam, pois o desemprego deve demorar a ter mudanças, a alta de preços deve perdurar e as reformas administrativa e tributária seguem sob debates e regras controversas e não muito claras. Você está de acordo com os economistas que participaram ontem desse webinar da Folha e da FGV? Embora alguém já tenha dito aí que se perguntar para 3 economistas vai ter pelo menos umas 15 respostas diferentes, aqui eu vou concordar em grande parte com a opinião deles. O foco da questão os sinais são muito confusos hoje em dia. Você tem alguns sinais que são positivos e outros que não são positivos. E isso muitas vezes confunde, sobretudo, as pessoas não iniciadas em economia. Mas nós temos, eu vou focar aqui, como é muito amplo, em 2 aspectos. Crescimento. O crescimento deverá ser positivo. Aliás, talvez até superior ao que foi projetado pela maior parte dos analistas no início do ano. Tem que separar aí 2 coisas. O que a gente, em economia, chama de carrego estatístico, carry-over. Como a base do ano passado é muito baixa, é natural que haja um crescimento esse ano. O que precisa ver é o que desse crescimento é efetivamente realizado em 2021, porque isso tira um pouco do impacto de um número aparentemente muito alto. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter um número positivo, o que muitas vezes as pessoas associam a uma possibilidade de retomada de emprego. Isto, infelizmente, não é verdade, por 2 fatores. O emprego, normalmente, é o indicador da economia que mais demora a responder, tanto na queda como na recuperação. É o último, né? É o último. Se a gente voltar no tempo, quando o governo da presidente Dilma Rousseff já estava fazendo água, os indicadores já estavam muito ruins, a que ela se apegava? Ao emprego, que continuava muito alto. O Brasil estava quase que em nível de pleno emprego, quando a economia já dava claros sinais de que estava em decadência. Na retomada, ocorre a mesma coisa. O nível de emprego não acompanha o nível de recuperação da economia. E existem 2 explicações muito importantes para isso. Uma delas é o problema da capacidade ociosa. Durante o período em que você está com atividade em baixa, os recursos tornam-se ociosos, não apenas a mão de obra, mas também o capital. Você tem muitas máquinas que passam a operar abaixo da sua capacidade máxima e você tem muita gente que perde a sua possibilidade de trabalho. Na recuperação, isso não é imediato, quer dizer, primeiro precisa haver uma consolidação, uma certeza para que haja a recontratação dos fatores, a reutilização de todos os fatores ociosos. E o segundo, nessa hora da retomada, como nós temos hoje, em grande parte, sobretudo do setor industrial, uma participação muito ativa da indústria, da tecnologia, das máquinas, dos robôs, a gente fala de produção de capital intensivo, isso tem precedência sobre a mão de obra intensiva. Então, primeiro você vai ter a reutilização de máquinas, a contratação de novas máquinas, para só num segundo momento você ter a recontratação de mão de obra. Então, esses 2 fatores explicam, em certa parte, o porquê a demora da recuperação no nível de emprego. Agora, Machado, sobre medidas de política econômica, o presidente Bolsonaro ele fala agora em recriação do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho que, quando ele assumiu, foi reduzido a uma secretaria dentro do Ministério da Economia e agora acho que ele também está se apegando à questão do trabalho, do emprego e está relançando, digamos, o Ministério do Trabalho que estaria sob o comando, né, se for recriado, de Onyx Lorenzoni. Isso acena de que maneira, nesse sentido que você falou, que a questão do desemprego é o último ponto que vai demonstrar efeito, né? Claro e objetivamente falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
A existência de ministério não é a forma de você combater desemprego. Então, isso tem muito mais a ver com o desespero que ele está, a perda de popularidade, já está olhando lá para frente, numa eventual reeleição, está tentando criar cargo, mas é mais uma medida lamentável que contraria grande parte do discurso que permitiu que ele fosse eleito. Cada passo de recuperação econômica, cada ponto de recuperação econômica, isso se reverte em quantos empregos? Como é que a gente faz essa conta para a gente entender, nesses 14 milhões de desempregados que nós temos, quanto a economia precisaria crescer para, pelo menos, minimizar esse percentual todo aí de desempregados? Eu não acredito na possibilidade de você aferir isso de maneira precisa, mas o que a gente pode afirmar é que quanto maior a recuperação, maior a possibilidade de retomada de emprego, feitas as ressalvas que eu já levantei. A precedência hoje do capital intensivo sobre a mão de obra intensiva. Agora, aí sim você pode ter políticas públicas de estímulo à recontratação, mas não vamos inverter, não vamos criar uma ilusão, não vamos vender para as pessoas a ideia de que isso vai haver uma recuperação muito grande do nível de emprego, porque isso não é realista. A reforma tributária até poderia ajudar, mas nessas alturas do campeonato, né, praticamente um ano das eleições, acho que o Congresso dificilmente vai se debruçar sobre o tema, né? Até porque a reforma que está em pauta não é a mais favorável possível, né? Mas eu estou de acordo com você. Eu acho que à medida que a gente vai se aproximando do final do mandato, a possibilidade de concretizar as reformas é muito complicado. No nosso ciclo político-econômico, reformas têm que ser feitas preferivelmente no primeiro, no máximo até o segundo ano de governo. Os outros dois é muito difícil. Faltando 17 minutos para 1, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais um tema por aqui. O presidente Jair Bolsonaro ignorou mais uma vez a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República e indicou Augusto Aras para um novo mandato de 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. A indicação já apareceu no Diário Oficial de ontem e a previsão é de que Augusto Aras seja aprovado sem qualquer problema pelo plenário do Senado. Na avaliação de senadores governistas, apesar da pecha entre petistas de vassalo de Bolsonaro, seu perfil garantista lhe dará os votos de que precisa e com folga. Seu olhar, procurador Ricardo Prato, sobre a recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, nesse momento em que os senadores precisam aprovar o nome de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, e nesse momento em que a gente observa que Aras é preferido dos senadores, né, para a recondução mesmo. De senadores, não, de alguns deles, né? Não vamos generalizar. Na verdade, nós temos um problema sério, né, Mauro, entendeu? Né, que em vários setores do Estado brasileiro ainda, né? Esse sistema de nomeação que a gente tem de procurador-geral e de ministro do Supremo precisa ser reformado o quanto antes possível, né? Nós precisamos melhorar essas regras, porque está nítido, na verdade, que não atende os seus objetivos. Não adianta você colocar na Constituição apenas que eu vou nomear para o cargo uma pessoa de alto saber jurídico e reputação ilibada, né? Quer dizer, isso, infelizmente, tem sido muito pouco. Então, é preciso que nós tenhamos mecanismos de escolha e de aprovação que sejam mais eficientes, né? O Senado também, na história do Brasil, tem pouquíssimas rejeições de nomes indicados pela Presidência da República, né? Quando, na verdade, o Senado deveria fazer esse controle. Pela Constituição, cabe a ele fazer o controle sobre as indicações para o Supremo, as indicações para a Procuradoria-Geral, né? Se você pegar, por exemplo, no sistema norte-americano, da onde nós copiamos o nosso sistema,
lá 1/3 das indicações para o Supremo Tribunal são rejeitadas pelo Senado. Né? Quer dizer, lá é bastante comum. Por quê? Porque há uma participação, inclusive, também da sociedade, que levanta, e da imprensa, que levanta a vida do candidato desde o nascimento até o último dia de vida. Né? E aí você, com dados, né, expostos publicamente, transparência, entendeu? Né? O Senado lá é chamado a fazer uma aprovação, uma avaliação adequada. Nós, infelizmente, copiamos o modelo, mas não copiamos a prática. Então, aqui o presidente indica, o Senado homologa, certo? E a pessoa está nomeada. E isso, na verdade, tem desvirtuado bastante o sistema. Né? Quer dizer, na verdade, as pessoas são indicadas pelo interesse pessoal daquele ocupante do poder da ocasião, né? Seja esse presidente, seja os outros presidentes que o antecederam, né? E, na verdade, você vê que essa prática se perpetua sem que, na verdade, você tenha os melhores profissionais exercendo, seja o cargo de procurador-geral, seja o cargo de ministro do Supremo. Né? Quer dizer, então, você precisa criar um sistema que traga uma melhoria disso, entendeu? Né? Quer dizer, a lista tríplice não é ainda o sistema ideal, mas é um avanço grande. Né? Então, seria importante que a gente tivesse... nos estados, nós temos isso para procurador-geral, nós não temos isso na União. Tá? Quer dizer, a Constituição... Pois é, procurador Ricardo Prado, nos estados, para Procurador-Geral de Justiça, os governadores escolhem entre os 3 apontados lá naquela eleição, naquela escolha dos membros do Ministério Público, ele não precisa escolher necessariamente o primeiro, mas ele escolhe entre os 3, né? Uhum. E no caso da Procuradoria, para a Procuradoria-Geral da República, o presidente acaba escolhendo fora da lista tríplice. O que precisa ser feito? Alguma mudança na Constituição para que na União siga o mesmo que acontece nos estados? Exato, Mauro. Há um projeto, inclusive, apresentado pela Associação dos Procuradores da República, né? Que está no Congresso, mas que não está caminhando, né? Que prevê a criação da lista tríplice também para o Procurador-Geral da República. Né? Eu acho que nós precisamos avançar nisso, tanto para o Procurador da República como para o Ministro do Supremo. Nós precisamos criar a lista tríplice, que é o mínimo de você cercar essas carreiras de profissionais que sejam qualificados e que tenham um mínimo de independência, porque não basta só também qualificação, é preciso que a pessoa tenha independência para poder exercer a sua função, né? Porque se ficar também dependendo do ocupante do poder para fazer isso ou aquilo, entendeu? Aí realmente o país não caminha. Faltando 11 minutos para 1, vamos para as perguntas aqui da nossa audiência, sempre participando. Samira, eu começo com você. Luciana Franklin, nossa audiência no YouTube, no nosso canal no YouTube, ela pergunta por que o Brasil faz tão poucos testes, tanto para a Covid quanto para outras doenças. É uma questão somente financeira? Pergunta a Luciana Franklin. Bom, eu vou tentar responder o que eu penso, porque, na verdade, é uma pergunta para o Ministério da Saúde responder, mas a minha visão é de que a dificuldade é uma dificuldade de organização. O Ministério da Saúde adquire muitos testes e procura fazer o máximo de testes possível. A nossa logística nacional, tanto em questão de profissionais de saúde treinados, toda essa rede é muito grande. O que o Ministério da Saúde faz, tem site específico onde ensina os profissionais a utilizar os testes e aplicar os testes. Agora, a questão de chegar até aquela pessoa que precisa, que necessita, já é uma dificuldade grande, mesmo pelo tamanho do próprio Brasil e pelo sistema, de todas as falhas e faltas que tem nosso sistema de saúde. Sim. Aí procura fazer muito. Agora, por exemplo, hanseníase, porque o teste de hanseníase que existe não é um teste de diagnóstico. Se você fizer o teste, você teve... É como aquela injeção do PPD, que você teve a infecção, mas não quer dizer que você vá adoecer. Então, são algumas
a logística e o treinamento é mais complexo. Éder, pergunta da Ana Rita Trindade pelo Facebook. Ela quer saber se as auditorias feitas pelos tribunais de contas têm a devida independência política. Não são necessariamente auditorias, né? São acompanhamento de contas, né? Mas não é na essência da palavra auditoria, ou é? Mauro, é uma pergunta também assim, ela tem que ser avaliada lá no TCU, né? Mas eu, como... E não só o TCU, mas os tribunais de contas estaduais e municipais também, né? Porque o modelo é o mesmo, né? A pergunta sobre a independência política, porque os conselheiros são sempre indicações políticas, né? Acho que vale para todos eles. As auditorias, sim. A gente pode questionar muito, porque muito se fala, no caso vamos pegar a Lava Jato como exemplo, as empreiteiras. Será que só as empreiteiras erraram? Eu tive outro lado também. Então, assim, será que... Por que foi que ninguém... Como eu tenho notas fiscais que não existiram, como eu tenho superfaturamento, e não tem um acompanhamento do outro lado? Alguém que deveria saber que um produto que custa 100 está custando 500. O caso da vacina agora, por que eu tenho que pegar através de uma denúncia? Por que essa fiscalização ela não é mais assertiva? Né? Então, você tem a indicação política, eu acho que ela contamina todas as áreas. Mas eu, como político, eu quero quem? Eu quero ter as pessoas de minha confiança. Então, assim, você tem um conflito, a gente questiona muito quem está lá, mas se a gente estivesse lá, nós faríamos diferente. São coisas assim, cada um quer salvar o seu, né? Então, se os ministros dos tribunais, eles vão questionar, eles vão levantar alguma coisa de errado, sabendo que quem fez esse errado é alguém que indicou eles para lá também, o conflito de interesse novamente impera, dificulta. Nós temos muito que mudar, tem muita coisa a ser mudada, e eu não vejo uma vontade de nenhuma das partes de mudar desse status quo. Pois é. Essa independência política a qual se refere a Ana Rita Trindade realmente está em xeque aí. Esse é o questionamento dela. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente também participando. Obrigado mais uma vez, seu Jaime. Machado, ele pergunta a sua avaliação sobre o atual espaço democrático em nosso país. Eu acho que a percepção geral é de que existem aí algumas ameaças à democracia, mas eu não sou alarmista. Eu acho que, embora jovem, a democracia brasileira tem dado sinais de solidez. Eu não vejo nenhum outro país que tenha passado em tão pouco espaço de tempo por 2 afastamentos de presidente da República sem que as instituições tenham sofrido abalos muito fortes. Então, eu acho que isso é um sinal positivo. Agora, acho que a democracia... Eu sempre vejo a democracia como um ideal a ser perseguido. Então, existem formas e meios de aperfeiçoá-la, e é isso que se espera que se faça, não apenas dos políticos, mas da sociedade brasileira de uma forma geral. Procurador Ricardo Prado pergunta aqui da Daniela Neves pelo Instagram sua opinião sobre a atual discussão sobre a volta do voto impresso. E nós temos aqui, vou aproveitar a notícia da manhã, de agora há pouco, estou aqui na coluna da Thaís Oyama, no UOL. Chefes das 3 forças apoiam determinação de Bolsonaro de ameaçar eleições. E aí ela diz aqui que tenha ou não o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebido a mensagem de Braga Neto e admitindo ou não o ministro da Defesa as suas convicções, o fato é que não apenas o general apoia a ameaça de Jair Bolsonaro de impedir a realização da eleição presidencial caso não se implemente o voto impresso no Brasil. Também os 3 comandantes das Forças Armadas estão alinhados com a determinação do presidente. Eu acho que isso é uma situação muito ruim, Mauro, não é verdade? Né? Você vê... nós já tivemos voto impresso, né? A gente votava no papel durante muito tempo. E você tinha muito problema com a eleição no papel.
Por quê? Porque as pessoas votavam fora do lugar, escreviam nas cédulas, né? Então, você tinha uma série de coisas que você acabava dando a quem contava os votos um poder de decidir qual voto ele computava como válido e qual voto ele anulava. Tá? Então, eu cheguei a participar como promotor, há muitos anos atrás, de eleição, de fiscalização de eleição feito com voto no papel. Né? E os problemas se sucediam. Então, no fim, o que você tem? Você tem sempre o juiz tendo que interferir para dizer, ó, fulano ganhou, fulano perdeu, esse voto vale, aquele voto não vale. A grande vantagem da urna eletrônica foi o quê? Entendeu? A decisão deixou de sair da mão do juiz e passou para a mão da máquina, certo? Quer dizer, então hoje está na mão de um computador. Tá? Quer dizer, você tem um software dentro da máquina, onde a pessoa vai lá, aperta um número, esse número é registrado, e no fim do dia, no fim do período, entendeu? Você simplesmente totaliza aquilo, como faz uma calculadora. Né? Tá? Quer dizer, o sistema é absolutamente simples. É lógico que sempre gera suspeitas, gera teorias da conspiração, entendeu? Né? Você vai dizer, tem formas de burlar e etc. e tal, entendeu? Né? Quer dizer, você tem que saber como é que o sistema funciona. Primeiro, que essa máquina, essa urna, esse computador, na verdade, ele não está ligado à internet, certo? Quer dizer, ele é uma máquina fechada, certo? Então, você não tem como, na verdade, um hacker invadir a urna, porque a urna simplesmente não tem conexão com a internet, tá? O programa que você tem que estar na urna está ali, certo? Então, quer dizer, você tem mecanismos e você tem a fiscalização do pessoal da justiça, dos partidos políticos, entendeu? Da imprensa, os resultados parciais são publicados. Então, quer dizer, você tem um sistema que ele é auditável. Essa história de dizer que o sistema não é auditável não corresponde à realidade, certo? Agora, a questão da eleição cabe ao Congresso Nacional ou cabe às Forças Armadas? Pela nossa Constituição, cabe ao Congresso Nacional fazer definição disso, entendeu? E o voto impresso já elegeu o Cacareco, lembra dele? Você vê, as pessoas escreviam Cacareco na cédula, exato, eu voto no Cacareco. Você tinha, exato, quer dizer, então, você tinha umas coisas assim, né? Quer dizer, o próprio presidente da República hoje foi eleito com esse sistema, certo? Quer dizer, ele contesta o sistema, mas, na verdade, ele foi eleito com esse sistema. Certo? Muito bem. Ricardo Prado, vou te interromper, o nosso tempo já chegou ao final e eu também não tenho tempo aqui para as despedidas de vocês todos, apenas o agradecimento em nome da equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje o procurador Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, professor de Direito, o auditor e escritor Éder Magalhães, a farmacêutica e bioquímica Samira Bührer e também o economista Luiz Alberto Machado, nessa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som da Rádio Trianon, cuidando da nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, ele também é o nosso gerente técnico, a apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon, nosso pauteiro, nosso redator, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o nosso diretor-geral é o jornalista Fausto Camunha, e você, ouvinte, e você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação da Trianon, o programa Sociedade em Foco, hoje não com o Dermeval Pereira, hoje apresentado pelo Eduardo Lima. Depois o musical Trianon, das 2 às 3, e às 3 da tarde o programa 2 na Tri, com a apresentação de Malu Mota e Silvia Vinhas. Pessoal, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.